Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 10 do livro de Levíticos, capítulo 11 e 12 de Salmos, capítulo 25 de Provérbios e capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Tu já vai abrindo aí tua Bíblia no capítulo 10 de Levíticos e vamos conversar com o Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, bendizemos e louvamos ao Senhor por mais esse momento de leitura da Tua Palavra. E pedimos que o Senhor, de forma poderosa, venha falar conosco, ó Deus, que de forma clara a gente venha entender tudo que for lido a respeito, tudo que for lido e que contenha na Tua Palavra. Nos ajuda, ó Pai, a colocarmos em prática de forma amorosa, em obediência, com alegria em nosso coração, a tua palavra, as tuas instruções, as tuas ordenanças, as tuas correções, que o Senhor nos dê graça de sermos obedientes a ti. Pai, fala aos nossos corações e nos permite viver de forma digna do teu santo evangelho. É assim que nós te oramos, no nome santo do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo 10 de Levíticos, que vai dizer o seguinte: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, os que levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e os seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isto será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deles, Eleazar e Itamar, que ficavam vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na sem fermento, junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado do lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor.
Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-lo comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor, e mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tiver comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Capítulo 11 e 12 do livro de Salmos. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Capítulo 25 do livro de Provérbios. Também estes são provérbios de Salomão, que foram escritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Tire o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, subam para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. A respeito do que os seus olhos viram, não se apresse a levar ao tribunal, pois ao fim, o que é que você fará se o seu próximo o puser em apuros? Defenda a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio a um ouvinte atento. Como o frescor de neve no tempo da colheita, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refrigera a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com paciência se convence um príncipe e a língua branda quebra os ossos. Você encontrou mel? Com apenas o suficiente para que você não fique enjoado e venha a vomitá-lo. Não seja frequente na casa do seu próximo para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo. Martelo, espada e flecha aguda é o que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal em tempo de angústia. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções para quem está aflito. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado.
Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Como a água fria para quem tem sede, assim é a boa notícia que vem de um país distante. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Comer muito mel não é bom, assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Amém. Até amanhã, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.